eu sou a professora Rafaela Nichols, professora aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui no Museu Histórico Nacional, mais especificamente na exposição do móvel ao automóvel. Bem, mas antes de começar esse nosso momento de curiosidade, eu vou fazer uma perguntinha aí para você de casa. Como é que você vai à escola? Você pega algum tipo de transporte? Bem, e quais transportes existem aí no seu bairro? Quando a gente começa a estudar história lá na escola e o professor fala sobre fontes materiais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É um documento, né? Uma foto, até um vídeo. Mas você já parou a pensar que os transportes que existem ou que já existiram na nossa cidade nos ajudam muito a entender a história do Rio de Janeiro? Então, pensa nos últimos 10 anos. Como esses transportes foram mudando e alguns novos até apareceram, como é o caso do VLT. Então, vamos estudar um pouquinho de história através dos transportes na aula de hoje? O primeiro meio de transporte que a gente vai falar é a leiteira, essa que está aqui atrás de mim. Tem umas coisas que a gente precisa falar sobre ela, como por exemplo, ela não tem motores, né? Ela era carregada ou por pessoas ou por animais. Ela foi inventada lá na antiguidade, mas foi usada bastante aqui no período colonial. Vocês vão perceber que inúmeros pintores vão retratar pessoas sendo carregadas nas liteiras. Bem, agora a gente vai pular lá para o século XIX. Mas, como eu falei, para a gente entender a história dos meios de transporte na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que entender o que era a cidade do Rio de Janeiro, né? Bem, esse Rio de Janeiro não é desse tamanhão todo como hoje em dia. Ele fica reduzido àquelas áreas ali, mais ou menos o que hoje é o centro. E os meios de transporte foram fundamentais justamente para essa cidade começar a se expandir. O primeiro meio de transporte que eu quero falar era uma espécie de ônibus, mas a gente vai chamar de gôndola. Ela começou a circular na cidade em 1837 e é o primeiro transporte de massa que a gente tem conhecimento aqui no Brasil. Bem, ela era um transporte barato, ou seja, quem pegava eram maciçamente os trabalhadores. Vale lembrar que a gôndola era puxada por animais, porque não existia ainda o motor. O motor só vai existir lá pelo final do século XIX e início do século XX. Mas agora, tem que falar justamente dessa lindeza que está atrás de mim, né? A carruagem. Bem, gente, a carruagem não era um transporte de massa. Ao contrário, era um transporte das elites. Mas existiam também carros com modelos muito mais simples do que esse, que eram usados como uma espécie de táxi, como um serviço de aluguel. Mas o transporte mais importante aqui no Brasil do século XIX foi ele, o bonde. Começou a circular aqui no Brasil em 1868. O primeiro trajeto do bonde ligava a Rua do Ouvidor, lá no centro do Rio, até o Largo do Machado, bairro do Flamengo. Esse veio para substituir a gôndola. Por quê? Porque aguentava até mais passageiros. Ele também era puxado por animais. Bem, com a eletricidade chegando aqui no Brasil, mais ou menos ali em 1870, começaram a surgir os primeiros bondes elétricos. E assim, o bonde vai começar a ligar cada vez mais lugares aqui na cidade do Rio de Janeiro, ajudando, como eu falei, a expansão da cidade. Bem, outro meio de transporte que a gente tem que falar também é o trem. Em 1855 foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje em dia conhecida como Central do Brasil. O trem também foi muito importante para a expansão da cidade do Rio de Janeiro. E ele também foi criando vários bairros, principalmente no subúrbio, conforme sua linha foi sendo esticada. Bem,
Mas eu não podia terminar essa aula sem falar dele, né? Do carro. Bem, o primeiro carro que vai chegar aqui no Brasil vai ser no ano de 1891. Quem vai trazer esse carro? Talvez você até já conheça, né? É um tal de Alberto Santos Dumont. Ele mesmo, pai da aviação, vai trazer esse carro lá de Portugal e vai ser um carro da marca Peugeot. Bem, mas aqui no Museu Histórico Nacional a gente tem uma raridade. É esse Protos de 1908. Bem, esse é o carro oficial mais antigo que a gente tem aqui no Brasil. E se vocês repararem, ali na lateral dele tem escrito RE, que significa Relações Exteriores. Isso era porque um dos donos também desse carro foi o Barão de Rio Branco, ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil. Bem, vocês viram que tem vários exemplos de automóveis aqui no Museu Histórico Nacional. Então, nessa exposição do móvel automóvel, a gente vai ver mais de 20 exemplares. Então, eu convido você aí de casa para chegar aqui e conferir pessoalmente justamente a história dos automóveis aqui da nossa cidade. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.